Eu queria já começar chamando para compor essa mesa o nosso mediador da mesa de hoje, da mesa dinâmica, o professor Ulisses do Vale. Chamar também a professora Ana Carolina Coelho para compor a mesa. E o professor Tiago da Silva. O professor Cristiano Arraes nos compõe essa mesa também, mas de forma virtual. Primeiro que eu queria agradecer aos professores Cristiano, Ana, Ulisses, o Tiago também, que aceitaram de pronto o convite. Essa mesa dinâmica, eu passava nas salas durante a fase de convite dos estudantes para a Semana de História e dizia que essa mesa dinâmica ela é específica da Semana de História. Ela traz um formato muito interessante, porque permite a participação dos nossos ouvintes, dos nossos comunicadores, enfim, de todos esses que fazem a Semana de História. Só para explicar para vocês, que nos acompanham online, também para que os estão aqui, para a mesa, que, diferente da mesa redonda, diferente das conferências, a mesa dinâmica ela não exige a preparação inicial de fala de nenhum dos convidados. Ela acontece a partir das perguntas. E a Semana de História, enquanto comissão, propõe algumas perguntas para iniciar esse debate, mas eu ressalto que a mesa dinâmica só ocorrerá se a plateia que está aqui e vocês que também nos acompanham pelo YouTube fizerem perguntas. Então, a mesa de hoje tem esse nome, História Política e Trajetórias, e eu ressalto a necessidade de participação de vocês. Então, enquanto os nossos convidados estiverem respondendo as primeiras perguntas, vão formulando e pensando em perguntas para fomentar esse debate. A primeira pergunta, e já passo depois para o professor Ulisses mediar, a primeira pergunta e já um pedido de que, se vocês notarem, a gente não apresentou nem o Tiago, nem a Ana, nem o Ulisses, nem o Cristiano. Foi uma escolha da comissão e do Ulisses também, porque seria arriscado apresentar vocês com um currículo tão grande e perder alguma coisa também. Então, a gente prefere que vocês se apresentem inicialmente e, então, além de se apresentarem da forma como preferirem, também possam responder a primeira pergunta, que é bastante ampla, mas que eu acho que vai ser muito boa para a gente começar. Vocês fazem história política? Como seus trabalhos podem ser situados na história política e por quê? Agora, quem começa? Bom, boa noite a todos e todas. Antes de passar a palavra para a minha colega Ana Carolina, eu queria agradecer muito ao convite da Semana de História, agradecer a toda a comissão organizadora, a professora Raquel, que vem organizando a semana junto aos alunos há um bom tempo, mas também deixo um agradecimento muito especial ao corpo discente, né, sem o qual a gente sabe que essa semana não acontece. Então, agradecê-los e parabenizá-los, né, por essa semana que vem sendo cada ano melhor e, enfim, colaborando muito para dar vida à universidade. Então, vocês estão de parabéns por isso. Bom, eu, na condição de mediador, né, vou deixar meus colegas responderem primeiro. Acho que mais à frente, possivelmente, eu participe também. Mas o privilégio aqui hoje é deles, né? E, para não me alongar e a gente não perder tempo, já que a gente se atrasou um pouco, eu vou imediatamente, então, passar a palavra para a professora Ana Carolina, que vai, gentilmente, responder essa questão. E, logo depois, eu passo para o outro colega presente, o professor Tiago Silva, e, em seguida, para o professor Arraes, que está nos acompanhando aqui
via remota, tá bom? Então, professora, muito obrigado. Com a palavra. Boa noite a todos, todas e todos. Eu vou fazer das palavras do professor Ulisses as minhas, para não me alongar nos agradecimentos. Eu queria especialmente agradecer a oportunidade e pontuar que é a primeira vez que uma professora que trabalha centralmente com relações de gênero, sexualidades, maternidades, está presente numa mesa da Semana de História. Que isso se torne uma rotina e que isso se torne uma escolha de vocês, né, caso vocês achem que essa é uma temática relevante. Então, nós já temos aqui um marco histórico. É a primeira vez que eu fui chamada pela comissão para fazer parte de uma mesa, conferência ou qualquer outra coisa que não seja um ST que eu proponho todos os anos, eu e o meu grupo de pesquisa. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou me apresentar de uma maneira muito simples. Se vocês quiserem olhar o restante, por favor, vejam no Lattes, tá? É público, gratuito. Eu sou feminista, mãe de 2 crianças. Eu sou professora universitária da pós-graduação aqui da faculdade. Sou professora da faculdade, sou professora do Prof. História, fui professora das especializações. Sou historiadora, sou dançarina, sou professora de dança do ventre, sou Miss, semana passada foi meu último título. Estava todo mundo esperando essa parte, né? E sou plantadora de árvores. Então, pontuado tudo isso, e sou uma grande pesquisadora no sentido de que sou uma pessoa diligente e que já faço isso não parece, mas há quase 25 anos. E todos os meus estudos sempre tiveram como foco e como cerne a questão das relações de gênero, tal como John Scott coloca. Então, respondendo a pergunta de maneira sucinta, John Scott, no texto fundacional dela, no Gender and Politics, ela centra a questão da discussão das relações de gênero, primeiro como uma discussão relacional, coisa que a gente sabe que no Brasil não foi feita tal como ela propôs. E eu não vou aqui dar aula disso. Assistam, né, minhas aulas no Núcleo Livre, enfim. E a gente pode conversar depois, ou vocês podem aprofundar e fazerem outras perguntas. Mas, quando ela propõe esse texto, na década de 80 ainda, ela diz que nas relações entre as pessoas e na nossa sociedade ocidental, entre mulheres e homens, há uma diferença nas estruturas de poder. Esse poder entendido como formas de ação política. Se a gente compreender, dentro da lógica de novas atuações, novos objetos, novas pesquisas, inclusive entrecruzando com René Rémond e as suas discussões sobre o que é o político, nós vamos entender que o político ele está nas forças de atuações do poder. Portanto, eu trabalho o tempo inteiro com política. E trabalho o tempo inteiro com o que é o político. Porque, como diria a Varicá, né, tudo, inclusive o pessoal, é político. Ela tem um texto que ela pega esse slogan, que é um slogan feminista da década de 70, e ela vai desenvolvendo ele e mostrando como é que as nossas relações de intimidade, como é que as nossas relações amorosas, como é que as nossas relações do dia a dia elas podem ser pensadas de maneira com as desigualdades de poderes e as desigualdades do político. Como é que elas se refletem nas ações do público? Né? Como é que elas vão acabar reverberando nisso? E, mais do que isso, a John Scott ela nos instiga a procurar pensar em novas formas de entender as relações. Por que as mulheres não participam das esferas públicas? Aonde que elas são colocadas? De que maneira elas são pensadas? De que forma, né, nós somos gradativamente e reiteradamente colocadas numa balança desigual, tanto nas esferas públicas quanto nas esferas privadas
das relações sociais. Voltando e apenas pontuando, ela está pensando nas relações ocidentais, hegemônicas, dentro de um determinado escopo binário. E ela mesma vai fazer o meia-culpa, ela mesma vai fazer a autocrítica em outros textos mais tarde. Eu estou falando do texto dela da década de 80. Tá? Mas que foi o que me balizou por muito tempo e as leituras dela que me balizaram por muito tempo, até que eu entrei em contato com ela e comecei a traduzi-la. Então, temos algumas traduções inéditas que eu fiz, né? Enfim, de textos que ela vai falar de emancipação política, em que ela vai falar das questões de gênero e o que foi feito da palavra gênero, que gênero virou sinônimo de mulher, gênero virou sinônimo de participação política de mulheres, e, enfim. Então, nas minhas pesquisas, que eu trabalho sempre com literatura, imprensa, né, e relações de poder, eu procuro descortinar as desigualdades de gênero e as relações de gênero dentro dessa noção, que é uma noção que tudo que nós fazemos em sociedade faz parte dos poderes e do político e da política. Ok? Então, vou passar para os próximos participantes e que venham as perguntas. Bom, então eu vou passar agora para o professor Tiago Silva, que é nosso professor aqui de História Medieval. Recém-ingresso. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço a comissão e pelo convite, também pela professora Raquel. Bom, essa pergunta é complexa, para dizer o mínimo. Acho que a professora já explanou um pouquinho dentro desse tema, mas, do meu ponto de vista, fazer história já é uma questão política, né? No meu ponto de vista, não há história sem política. Agora, no campo da história política propriamente dito, se eu faço e como meus trabalhos se encaixam, eu sou historiador da Idade Média, história medieval. Eu estava até comentando aqui agora com os colegas antes, é um trabalho que vai do ano 500 até o ano 1500. Se você não trabalha com história política ou história social, enfim, qualquer coisa dentro do campo da história medieval, tem alguma coisa equivocada aí. Considerando que também a história política foi, para aqueles que já tiveram teoria e tudo mais, uma grande leitura do que se entende por história, né? Que refletiu também dentro da história, da escrita, da historiografia, da história da Idade Média. De fato, a gente se situar em relação a esse tipo de debate é importante, porque se mostra aí como se posicionar em relação a essas interpretações do que se entende pelo político na Idade Média. Aí, bom, diversos desdobramentos, não quero dar aula aqui sobre isso, mas a questão é, a Idade Média já foi vista como um período apolítico, porque não se teria uma racionalidade política naquele período, entre aqueles 1000 anos que compõem a Idade Média, de grosso modo. Ou ela serve sempre como um contrarreflexo, contrapartida, um espelho invertido do Estado moderno. Ou seja, as estruturas que existem dentro, ou existem no Estado moderno, não seriam embrionárias ou não existiriam na Idade Média, e com isso não seria possível pensar uma história política ou uma história política embrionária. Desse visto, a partir especialmente dos anos 1970, com o Linguistic Turn, os historiadores do período medieval, passaram a repensar o lugar desse político, né? Pensar como se exerce esse poder, como ele se estrutura, e pensar que ele não se define mais por uma hierarquia de posições, mas em sentidos relacionais. Porque um governo ele não é feito somente por um rei, por um duque, por um conde, mas ele também está dentro das relações que são compostas nesse exercimento desse poder. E também pensar, uma das questões também importantes para se pensar nisso, é pensar o sentido do governar, né? Durante muito tempo, também a historiografia pensou o governar na Idade Média restringido às vontades pessoais dos seus governantes, ou seja, a vontade do rei, a vontade do príncipe, a vontade das autoridades eclesiásticas também, que também exercem algum tipo de governo, e como só ele é suficiente para entender o sentido desse político, o sentido desse poder.
E hoje em dia a gente, pelo menos a historiografia mais recente, tende a pensar como esses governos, na verdade, podem pensar para além desses limites privados do poder, mas pensar exatamente no sentido público desses poderes quando eles são governados, tendo fins. Obviamente que a gente não está pensando em estruturas como nós temos no Estado moderno, na nossa contemporaneidade. Mas a gente está pensando, por exemplo, quando um rei se proclama como salvador das almas de seus governantes, a gente, pelo menos a historiografia mais recente, tende a entender como essa finalidade de poder se exerce e como ela se estrutura. Obrigado, Tiago. Então, passo a palavra agora ao professor Cristiano Arraes, que nos acompanha pelo sistema remoto. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Tá. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite a todas que estão me ouvindo. Eu queria, em primeiro lugar, me desculpar, porque eu não pude estar aí presente. Hoje eu estou pelo meu contrato, eu estou com meus dois meninos, e, portanto, estou fazendo esse trabalho remotamente. Então, em primeiro lugar, quero me desculpar por não estar aí. Mas eu estou muito feliz, muito contente por participar dessa mesa. E, assim como a professora Ana Carolina começou a falar, eu tenho que dizer também que, embora essa também seja a primeira vez que eu estou participando da Semana de História, seja numa mesa dinâmica, ou mediando, ou em alguma esfera que não seja apresentação de trabalhos ou simpósio temático, eu estou bastante... eu acho que a Semana de História é algo fantástico, né? Eu acho que a minha trajetória, e essa foi a primeira questão colocada, né? Na minha trajetória, eu tenho 20 anos de militância na área. Então, 20 anos. Então, acho que é um pouquinho de tempo, né? Rodando. Então, rodando como discente e como docente, né? Então, reunindo os dois aí, eu tenho por volta disso na área de História. Como discente, roubando urna em eleição de centro acadêmico, né? E roubar urna significa exatamente isso, né? Para quem só conhece urna eletrônica, né? Aquela urninha que a gente depositava voto, né? Numa das eleições para a direção da Faculdade de História, reunimos um grupo, roubamos a urna, saímos correndo pelo corredor aí da Faculdade de História. Mas também como docente, né? Como docente dentro da Faculdade de História, primeiro como professor substituto, e depois disso, alguns anos depois, como professor efetivo desde 2008. Eu sou professor da Faculdade de História, na área de Teoria da História, né? Então, a minha área efetiva é Teoria da História, embora eu tenha elegido ao longo da minha trajetória a área de História de Goiás como um campo em que eu posso utilizar para testar, e esse é o termo que eu gosto de utilizar mesmo, testar determinadas ideias, determinados princípios, determinados conceitos com os quais eu trabalho em sala de aula, nas minhas pesquisas. Então eu utilizo a História de Goiás não como uma serva, mas como esse caminho que é feito. Esse aqui é o Pedro, atrás de mim. Pedro, fala oi. Isso. Esse é o Pedro. E, bom, a segunda pergunta é como é que eu penso, então, história política, né? Eu acho que, em tons weberianos, se eu pudesse dizer assim, embora, por favor, professor Ulisses, que está aí, que é o especialista efetivo em Weber na Faculdade de História e no Brasil,
não é? Por favor, me corrija, mas em tons weberianos, eu poderia dizer que eu penso um pouco a história política como a capacidade que os atores têm de mobilizar mentes e corações para impor as suas vontades, ou a vontade de um grupo, ou a vontade de um indivíduo, sobre um grupo, sobre outras pessoas, sobre determinados nichos da sociedade ou sobre a sociedade. Né? E eu encontro, especificamente na linguagem, eu acho que talvez seja um indício mais interessante para que eu possa acessar esse mundo político, não é? Para que eu possa entender, então, as relações de força que são exercidas em determinado momento, não é? Então, a linguagem, para mim, é o caminho para acessar, então, a história política, e tanto em sua dimensão locucionária, a sua dimensão ilocucionária, então, essas três dimensões que nós sempre trabalhamos na linguagem, né? A dimensão da performance, é assim que eu entendo, que eu me sinto muito tranquilo ao trabalhar um pouco sobre história política. Na minha trajetória com os trabalhos que eu publiquei sempre vão nessa direção. E é nessa direção que até agora eu me sinto bastante confortável em trabalhar, né? É isso. Primeiro, preciso dizer que a comissão fica muito feliz que os professores ficaram animados com a participação na mesa dinâmica. E vou confessar que escutei o professor Alexandre, a gente estava com uns picolés, a comida lá no fundo, e o professor Alexandre falou que é a primeira vez que ele viu isso na Semana de História. Então, é uma Semana de História de muitas primeiras vezes, e a gente fica muito feliz que vocês estejam animados participando da semana. Também queria dizer que a professora Luciane ainda não chegou, a gente não sabe se ela ainda conseguirá vir por causa de um imprevisto, mas preciso registrar que é uma pena não tê-la aqui. Eu acho que a professora Ana Carolina, principalmente, já começou a responder a segunda e última pergunta proposta pela comissão organizadora. Mas a segunda pergunta também acho que encaminha boas discussões. Como os senhores e a senhora analisam a história política no campo de pesquisas que atuam? Quais são os autores, as obras mais importantes, referenciais? Bom, vou passar novamente aqui para a professora Ana, por favor, professora. Bem, John Scott, eu acho que, mesmo que você vá criticá-la e, posteriormente, usar outros referenciais, dependendo de onde você vai partir, Maria Lugones não pode, hoje em dia, né, a gente não pode, hoje em dia, deixar de falar. Bem, dentro da história, a gente acaba indo a Michelle Perrault, né, a coletânea História das Mulheres, a História das Mulheres no Ocidente, o livro da Mary Del Priore, que é fundacional. A gente tem que, né, primeiro ir nos fundacionais. Eu acho que é a bibliografia básica, aquela que você vai procurar. E eu sempre recomendo também a leitura do Corpo Educado, da Guacira Lopes Louro, os textos da professora Lana Lage. E aí eu falo os textos, porque não tem como dizer um só. Procurem, né, também no Latte. Né, é uma professora que, inclusive, né, continua atuante no GT do Rio de Janeiro. Os textos da professora Raquel Soyer, né, que aí depende do recorte temático que você vai fazer, se você vai trabalhar com o início do século, se você vai trabalhar com década de 70, se você vai trabalhar com o século XIX. E aí a gente começa a ir direcionando. Mas tem algumas autoras, né, que acabam sendo, e em algum momento também, dependendo do que e como, do recorte que você vai trabalhar, a Judith Butler, que aí você vai para um outro caminho também teórico. Então, eu acho que, em termos de caminhos teóricos, a gente tem um leque de opções
por vários motivos e de conceitos e categorias que vão sendo pensadas a partir da ideia fundacional de gênero. Então, eu diria que a partir, inclusive, das críticas que foram feitas à ideia das relações de gênero, se fundacionaram o Thomas Laqueur com a questão das sexualidades, enfim, acho que dá para ter uma bibliografia básica interessante. Okay? Quem quiser se interessar, está à disposição, meu e-mail está à disposição, meu Instagram está à disposição, é só me procurar que eu passo, vocês sabem disso, eu passo tranquilamente essa bibliografia, a gente conversa, né? E, como eu sempre digo, vamos conversar. Qual foi a outra pergunta? Era como era a bibliografia, referências, e qual foi a primeira? Eu acho que já dei conta de falar. Eu acho que, assim, só pontuando que, atualmente, eu ando trabalhando com feminismos maternos, que é um tipo de feminismo que não tem... que tem menos de 10 anos, que o Brasil tem falado. Nós temos poucos textos em português sobre a temática. Na última mesa que eu tive presente, eu trouxe uma ideia que, na verdade, é uma ideia que não é nova, nem no Canadá, nem nos Estados Unidos, nem em alguns lugares da Europa, e muito menos em alguns países da América Latina, mas no Brasil ainda é uma discussão, eu diria que na história, incipiente. Principalmente na história. Na antropologia você já tem um avanço, né? Eu que fiz um dos pós-doutorados foi em antropologia social, então isso já é falado na antropologia, mas na história isso não é falado. A primeira é a desnaturalização, porque quando a gente começa a trabalhar com gênero, a gente tem uma coisa que a gente retira do natural e começa a analisar as questões da humanidade do ponto de vista cultural e social. Não significa que eu vou negar que existe um biológico e que existe um corpo. Nada existe fora do corpo. Tudo se inscreve no corpo. Tudo está no corpo. E a Butler vai trazer isso muito claramente. No entanto, se você naturaliza que isso é do seu corpo, nasceu com você, está com você e não há nenhum questionamento, bem, isso não é histórico. Então, esposa é esposa em qualquer lugar da história, criança é criança em qualquer lugar da história, não é isso? E mãe é mãe em qualquer lugar da história. E mãe não é mãe em qualquer momento e em qualquer lugar da história. A Elizabeth Badinter ela já vai falar disso já na década de 80. Então, avançando muito no campo da história, o que eu trouxe, que eu tenho tentado falar dos feminismos maternos, só para complementar, é que mãe é uma categoria política. Se você desnaturaliza que mãe não é algo que está no seu corpo, que mãe é uma construção histórica, que a maternagem, o maternar e a própria construção do instinto materno tem uma historicidade, mãe é uma categoria política. E precisa ser pensada dentro das noções do político e das políticas públicas e de maneira comunitária e de maneira coletiva. Então, esse tem sido, né, aqui tem muitas alunas discentes minhas, sabem que eu tenho trabalhado com as Crônicas de Mãe na revista Cláudia, eu escrevo para a revista Cláudia, e no Crônicas eu tenho desenvolvido essa ideia de uma história para o mundo público, né, para as pessoas entenderem, e eu tenho desenvolvido um pouco a questão dos feminismos maternos lá, defendendo essa desessencialização da maternagem e uma coletividade da maternagem, que implica em uma responsabilização dos poderes públicos pelas funções que muitas vezes são privatizadas na nossa sociedade, nesse momento atual, neoliberal, contemporâneo capitalista. E que a gente pode fazer com que isso seja muito mais bem repensado para um coletivo que, inclusive, entenda, né, se entenda de outra forma. Ok? Bom. Só queria comentar que eu acho que a semana renderia a temática de gênero renderia uma semana inteira
de discussões, mas recomendar para o pessoal também que está nos acompanhando pelo PPGH que em 2020, já que a senhora engajou na final da sua fala, tem uma mesa que a senhora participou que fala só sobre mães na universidade, e é muito boa. Foi o primeiro ano que eu participei da comissão organizadora e me lembro até hoje. Não, da semana. Foi. Bom, muito legal, Ana. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou, com base no que a Ana já falou, fazer uma pergunta para ela. Mas antes disso, então, vou passar a palavra novamente para o professor Tiago. E depois, Cristiano, fica contigo já para responder, para a gente iniciar uma nova rodada. Bom, como analisar a história política no campo da Idade Média e, se eu entendi bem a pergunta, também recomendar autores dentro dessa perspectiva. Bom, uma pergunta também relativamente complexa, porque vou tentar situar um pouco os autores e, a partir disso, discutir em relação a como analisar e como situar os estudos medievais em relação a eles. A gente pensa numa historiografia contemporânea, ou seja, a partir do século XIX, um grande nome é o Fustel de Coulanges, que publicou a História das Instituições Políticas da Antiga França, e nesse compilado geral que ele faz da história da França, a França, ele entendendo, né, uma projeção histórica da França por toda a Idade Média, ele vai pensar a política, né, as instituições políticas, no título dele, ele vai pensar essas instituições políticas na França medieval, e por conta disso vai ter toda uma discussão em relação aos problemas de história política dentro daquilo que se compreendia como história, produção de conhecimento histórico do século XIX, influenciado, obviamente, pelas questões das escolas metódicas, entre outras questões. Depois desse momento, eu posso avançar para o Mark Bloch, Reis Taumaturgos, publicado aí no primeiro quarto do século XX, que traz aí uma nova visão em relação ao que se entende pela composição do poder, pelo exercimento do poder na Idade Média. O Mark Bloch vai analisar como esses poderes sobrenaturais dos reis, na cura das escrófulas, né, que são as feridas que surgem nas pessoas, como o toque real pode curar, ou a crença disso que poderia acontecer, e como isso também se constitui um elemento de legitimação do poder real na perspectiva do Mark Bloch. Depois a gente pode avançar, por exemplo, para o Ernest Kantorowicz, que escreveu Os Dois Corpos do Rei, e já em meados do século XX, que também traz uma nova perspectiva da dualidade do poder público e do poder privado, no exercimento do poder real. E, para finalizar essa brevíssima trajetória, a gente poderia ficar aqui citando um monte de livros, mas uma obra que eu gostaria de citar que me influenciou e influenciou outros historiadores em relação a pensar o poder na Idade Média, é a obra de um filósofo chamado Michel Senelard, As Artes de Governar, publicado no final do século XX, em 1995, se não me engano, e traduzido por português em 2005 também, se não me engano, na qual ele vai tentar pensar que o Maquiavel não é necessariamente revolucionário naquilo que ele propunha. O fundamento do Maquiavel já existia no período medieval, as ideias da racionalidade política no período medieval, no período anterior a Maquiavel, já se encontrava, por exemplo, antes de Tomás de Aquino. É possível traçar, dependendo da perspectiva do historiador, até, por exemplo, na querela das investiduras no século XI. Então, nesse sentido, é importante porque essa última obra ela traz muito de como eu posso situar o político hoje. Porque o político ele não vai estar só, que nem eu falei na minha primeira fala, ele não vai estar somente no exercimento hierárquico do poder, mas vai estar na composição das relações entre essas estruturas de poder. Então, se falando um exemplo muito básico assim de uma documentação que eu trabalho, que chama os capitulares, que são documentos expedidos pela Corte Real, e durante muito tempo a historiografia entendeu os capitulares como apenas originário da mente do rei, obviamente da chancelaria real. Mas hoje em dia nós pensamos, ao estudar esses documentos, a gente pensa que na verdade aquilo que se estabeleceu como lei dentro dessa documentação se estabeleceu, na verdade, a partir de uma negociação que existiu
entre o rei e aqueles que faziam parte desse círculo real. Obviamente que não todos os estratos sociais estavam representados ali, mas como essa finalização dessa normativa, ela, na verdade, representa todo um conjunto de negociação que existiu a partir dessas sociedades históricas. Estou falando especificamente da sociedade carolíngia dos séculos VIII e IX. Acho que é isso. Professor Cristiano? Respondo? Sim? Respondo? Beleza. Tá. Então, eu digo para os meus alunos, quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, quem já conversou comigo pelos corredores, sempre ouvi falar que eu acho que a reflexão teórica, essa minha formação na área de teoria, me ajuda a entender que não existem autoridades. O que existem são pontos de diálogo. Tá? Ou seja, para mim é muito difícil falar em referenciais teóricos. Né? Pode pegar aqui. Daqui a pouco. Não sei. Tá? Não tem jeito. Não sei. Desculpa. Né? Então, assim, não existe referencial. Não existe uma referência fundante a partir do qual eu posso dizer que eu faço, que eu alinhe a minha produção. Tá? Eu poderia citar, por exemplo, o Kent Skinner, o Linguagens do Ideal e Política. É um autor que eu gosto muito, justamente porque se aproxima muito do que nós poderíamos chamar de uma abordagem mais performática, dá uma ênfase na dimensão semântica dos textos, contextualista. Me parece ser mais interessante a abordagem dele, juntamente com a história dos conceitos, por exemplo, do Koselleck, que são, digamos que, conflitantes na sua base. Eles chegam a um lugar que parece ser o mesmo, embora não seja. Então, talvez esses possam ser, então, os referenciais. Mas eu poderia citar, por exemplo, Schopenhauer. Não o grande Schopenhauer, mas o Schopenhauer que escreveu, por exemplo, A Arte de Insultar. Não é? Porque a minha abordagem, ela tende a ser necessariamente irônica. Porque, como eu disse no início, eu entendo que é a capacidade de mobilizar mentes e corações. Ao mobilizar mentes e mobilizar corações, em muitos momentos o coração ganha da mente. O argumento irracional, e nós sabemos disso, esses 4 anos provaram que nesse sentido, a minha abordagem parece ter certo fundamento. Não é? A razão não imperou. O que imperou foi a emoção. Não é? Então, nós estamos falando de um grande filão da história política, que, na verdade, não sou eu que inauguro, que está aí desde a década de 80, que trata das emoções públicas. E como é que as emoções públicas podem produzir efeitos políticos bastante sólidos e bastante eficazes. Não é? Isso ocorreu na Revolução Francesa, e isso ocorre até hoje. Não é? Nós vemos isso nas mobilizações dos patriotas aí pendurados em caminhões, marchando, e com todo o furor e com toda a energia. Isso mobiliza. Não é? Qual é o argumento racional para o líder de um grande movimento político como é esse que está no Brasil, ultraconservador? Qual é o argumento racional para que esse grande líder esteja há 30 dias calado, quietinho, e as pessoas continuem acreditando nele? Existe um fator emocional aqui que não deve ser jogado fora. Não é? Qual é o argumento racional que justificaria, por exemplo, o filhote desse grande líder, desse Funre, não é? Ter ido para o Catar falar que foi levar uma
uma disquete, levar um pendrive, porque era ultra secreta. Quer dizer, e as pessoas no meio, lá no quartel, pegando chuva, vento, mirando, pegando o celular, colocando para cima para chamar ET, acreditarem efetivamente que ele foi lá para fazer isso e não para assistir o jogo da seleção brasileira. Existe um critério que não é necessariamente racional. E existe também uma profunda ironia nessa experiência. Se nós, como professores de história, como pesquisadores, não conseguimos entender essa minúcia, esses dilemas e esses elementos retóricos, eu acho que nós vamos perder muita coisa. É essa a minha abordagem. Portanto, não tem um grande referencial. Eu tenho uma profunda, mais perguntas do que exatamente autores que eu acho que me ajudam. Tudo pode me ajudar. Bula de remédio, me ajuda. É isso. Bom, então muito obrigado aos professores Tiago e Cristiano. A gente passa agora para uma próxima rodada de questões, abrindo, portanto, para o público, não é? Tanto o público aqui presente e também a quem nos acompanha pelo YouTube. Para que a gente não pare aí enquanto as pessoas se manifestam para fazer pergunta, eu já vou começar fazendo uma que me surgiu a partir da fala da Ana Carolina, não é? Bom, eu quase não falei também, né, como mediador, eu procurei não falar, mas, embora seja do campo da teoria da história, nos últimos anos eu venho me dedicando bastante a compreender esse desarrazoado que é a história do Brasil, não é? E a professora também dá aula de História do Brasil e é especialista em questões de gênero, está tematizando ultimamente o que ela chamou de maternidades feministas. Bom, depois eu quero entender melhor também este conceito, mas, com base na fala dela, eu fiquei muito curioso, porque me veio um monte de coisa à cabeça. Relativa ao tema no qual ela é especialista. E uma das coisas que me veio à cabeça foi uma frase que o Joaquim Nabuco foi colher num manifesto escravocrata, né, na segunda metade do século XIX, que dizia assim: a parte mais produtiva da propriedade escrava é o ventre gerador. Não é? Então, havia, neste contexto, nós que viemos de uma cultura ostensivamente patriarcal, uma redução muito clara da mulher a ventre. Não é? E isso era algo que acometia não só a mulher escrava, a mulher negra, não é? Que era induzida por métodos os mais brutais, às vezes, a reprodução, não é? Obviamente para gerar novos crias, como eram chamados os filhos dessas mulheres, mas também a mulher branca, não é? Também a mulher branca e mesmo a mulher de elite branca. Ambas, obviamente por diferentes caminhos, reduzidas a ventre. A mulher que não tinha filhos, não é? Ela sofria uma estigmatização social, assim como também a mulher que não se casava. Não é? A mulher que não se casava e tinha filhos, e nesse caso era mãe solteira, também sofria uma estigmatização social. Não é? Ou seja, tanto o casamento quanto o gerar filhos era parte essencial do que se entendia como ser mulher. Não é? E dentro da, digamos, história da cultura, nós poderíamos muito bem pensar numa abordagem da política que não se limite àquele entendimento mais estreito da política, que a pensa a partir dos conflitos manifestos na esfera pública. Não é?
e talvez pensarmos, então, no que eu poderia chamar de uma infraestrutura sociocultural da vida política, não é? E aí, sem dúvida alguma, o significado, tanto do que é ser homem, quanto do que é ser mulher, são dois significados que estruturam a sociedade brasileira e que se mantiveram estáveis por pelo menos aí 4 séculos, não é? E que só começaram a se desestabilizar a partir, talvez, do século XIX mesmo, com a urbanização e com tudo que ocorreu a partir daí. Então, eu queria perguntar para a professora, primeiro, como é que ela vê, não é, essa redução da mulher a ventre, não é, no século XIX, e como é que uma perspectiva feminista não é, resgataria o papel da maternidade e daria ênfase a este papel, não é, associado a uma espécie de luta política por emancipação da mulher. Então, essa é uma primeira questão, depois a gente continua. Obrigado. Então, a gente tem vários estudos que falam sobre as questões das maternidades na história, principalmente na história do Brasil. Se rapidamente você me lembrou de dois trabalhos. Um é o trabalho da professora Ana Paula Vodin Martins, né? Nós Vamos Criar Seu Filho, foi um último artigo que ela lançou, foi lançado há pouco tempo atrás, que ela trabalha com questões médico-higienistas já no início do século XX, porque você tem uma mudança no final do século XIX para o século XX, com a questão dos especialistas, que vão dizer para as mulheres como é que as mulheres têm que cuidar dos filhos, cuidar da... enfim. Então, a outra pessoa que eu me lembrei foi a Maria Odila Dias, no livro Nova História das Mulheres no Brasil. Embora o livro ele seja sobre o século XX, o capítulo da Maria Odila, porque, afinal de contas, né, a Maria Odila apresentando um capítulo, eu acho que a gente deve encaixar em qualquer livro, ela está trabalhando com os processos crimes que são abertos, processos de delação de mulheres escravizadas, no final do século XIX. E tem uma situação que ela consegue, porque, assim, se a mulher escravizada já conseguia fazer queixa, significa que há uma mudança social que permite que ela entre na delegacia. Que isso a gente precisa compreender. Para uma mulher conseguir entrar numa delegacia, todas as mulheres que estão aqui presentes, né, sabem disso. Você vai entrar numa delegacia, você vai dizer que você sofreu, seja lá qual for a questão que você sofreu, que é relativa à sexualidade, que é relativa a uma questão íntima, e você sabe que você vai ter que repetir isso pelo menos 7 vezes. E no dia seguinte, e no outro também. E vão te perguntar por que é que você não reagiu, e por que você não bateu, e por que você não sei o quê, e que roupa você estava vestindo. Porque o crime de estupro no Brasil, por exemplo, ele é o único crime que a vítima é perguntada por que ela estava no local. A vítima é questionada. Inclusive, a vítima é investigada para saber como é que é o passado dela e se ela é uma pessoa ilibada. O que já demonstra essa herança que você tanto fala, né, de 400 anos de código filipino, que, se a mulher não for totalmente ilibada, afinal de contas, ela tem relações com quem ela... né? Então, não tem problema 35 pessoas estuprarem essa mulher, como aconteceu num casos que nós vimos agora, né, há 10 anos atrás, e, enfim, que acontecem e que ficam na mídia e aí acabam sumindo. Mas, voltando a Maria Odila, ela relata a história de uma mulher escravizada que foi enviada para capinar, para estar no campo, com 9 meses de gravidez. Afinal de contas, a gravidez da mulher negra é completamente diferente da gravidez da mulher branca. A mulher pobre, a mulher escravizada, a gente tem que fazer essas interseccionalidades, né? Ela é enviada, enquanto a mulher branca fica, né, muitas vezes de resguardo, deitada, ela vai trabalhar. Ela sente dores muito fortes e ela, contradizendo as ordens do capitão, ela sai andando do matagal, né, e ela desmaia, e o neném nasce. Quando ela acorda, a história é pesada, tá? Então, alerta de gatilho, ela descobre que não só o neném está morto, mas como os porcos da fazenda estavam devorando o neném.
E aí ela entra numa delegacia e ela dá a entrada nesse processo que a Maria Odila consegue resgatar, porque a gente tem que trabalhar com as fontes. Então, a primeira pergunta que a gente faz é o que mudou, né, na sociedade, que é uma sociedade que já tem seus ares abolicionistas, para que, na segunda metade do século XIX, a gente consiga fazer esse tipo de queixa e que ela seja considerada lícita. Assim como a gente se pergunta como é que foi se tornando lícito um processo gradual e lento a partir da década de 80, com as lutas feministas durante todo o 19 e 20, para que uma mulher hoje, apesar dos pesares, ainda consiga entrar numa DEAN e fazer a denúncia de um estupro, fazer uma denúncia e ter uma rede de apoio. Ter pessoas que vão estar ao lado dela e que vão dizer, não, a vítima nunca é a culpada. E a gente sabe o quanto que isso é difícil até hoje. Com relação às maternidades, por exemplo, então, já respondendo uma parte, nós temos muitos trabalhos historiográficos que falam das maternidades, que falam de como a maternidade era uma coisa compulsória, de como a maternidade era uma espécie de status social. Ela te dá um status social. Aqui na UFG nós temos um trabalho na sociologia que fala das meninas que engravidaram porque de classes mais baixas, né, contemporaneamente, porque elas iam ter status nas comunidades delas. Elas deixavam de ser as novinhas e passavam a ser as mães. Então, o que a gente imagina, não, você primeiro vai estudar, para depois ter uma profissão, para depois ser mãe, isso é uma lógica burguesa, isso é uma lógica de classe média. Elas queriam engravidar, porque aí elas, lá na comunidade delas, elas deixavam de ser a figura vulnerável para serem a figura de mãe e, muitas vezes, a figura de esposa. Então, o que os ativismos têm trazido, e têm trazido, inclusive, para um pensar historiográfico, é como é que a gente descortina essas questões desnaturalizando. Nós precisamos pensar como é que... e aí eu também me lembrei que no Código de 16, a Keila Grimber fala isso, eu também falo isso na minha tese, usando a Keila Grimber, houve uma tentativa do Clóvis Bevilacqua de passar o Código de 16 com a mulher sendo capaz, depois que casasse. E há uma verdadeira comoção, dizendo que não, a mulher casada ela não pode ser capaz legalmente. O que significa dizer que ela fica sob tutela do marido. Mas o que se argumentava? Vai se destruir a família. Olha o que se acionou em 16. Olha o discurso tão contemporâneo. 1916, não estou falando de 2016, nem século XVI, nem século VI. Vai destruir a família. Que família? Então, assim, essas questões que você trouxe são muito amplas, eu estou tentando resumir e falar que as questões dos feminismos maternos, ela resgata uma discussão que a Andrea O'Reilly ela fala, a maternidade é a questão inacabada dos feminismos. E eu vou mais além. No Brasil, ela foi o abandono dos feminismos. Porque a gente discute até a maternidade compulsória, a gente discute até o direito reprodutivo, a gente faz discussões públicas e políticas até um momento. Mas depois que a pessoa, né, o ser humano, engravidou e tem um neném, ou adotou, ou herdou, são as várias formas das maternagens, né, porque são maternagens múltiplas, né, plurais, e que a criança está existindo naquela configuração familiar que não é necessariamente uma configuração familiar burguesa, mamãe, papai e filhinho, o que a gente faz com essas crianças? É tudo privado, é tudo neoliberal, é tudo no especialista que eu consigo pagar, é na creche que eu consigo pagar, ou então eu onerando outras mulheres. Eu estou aqui, por exemplo, porque eu estou onerando a minha mãe, que tem 75 anos, que está olhando minhas filhas em casa. É minha grande rede de apoio, uma mulher de 75 anos, recém-diagnosticada com câncer. Minha grande rede de apoio particular. Do contrário, eu teria que trazê-la para a UFG e ela estaria correndo igual o Pedro está andando por aí com o Cristiano. E que é isso, é disso que a gente tem que falar.
Cadê as crianças dentro da universidade? Cadê a rede de suporte? Quantas mães não estão aqui hoje porque não tem rede de suporte, estão tentando assistir em casa e não estão conseguindo porque a criança está acordada? Quantas mães deixaram de fazer o curso nas universidades porque não tem rede de apoio, porque não tem creche noturna, porque não tem RU noturno, porque não tem uma série de outras coisas? Então, é isso que os feminismos maternos, de alguma maneira, querem trazer para a discussão. E aí são categorias políticas, sim. E aí, quando a gente joga para a história, a gente vê esse abandono do poder público. A gente vê uma tentativa de regulação médica, uma tentativa de regulação jurídica, mas não uma discussão dialogada com as necessidades das maternidades. E eu vou jogar nas maternidades porque nós somos uma sociedade patriarcal onde mais de 90% das casas não só são chefiadas por mulheres, mas como os cuidados domésticos e o cuidado com os filhos ficam na mão das mães. Então, até a gente conseguir quebrar o patriarcado, a gente vai falar de maternidade. Quando a gente conseguir, a gente começa a falar de uma sociedade igualitária, maternidades e maternidades, ou maternidades e paternidades, ou paternidades e paternidades. Mas eu diria que isso aí é até a gente destruir o patriarcado e vamos embora. Bom, obrigado, Ana. A professora Ana acabou respondendo também a segunda parte da minha pergunta, que eu sequer cheguei a fazer, mas era um pouco isso, porque pensando ainda esse problema desde o século XIX, obviamente a mulher negra enfrentava, não é, um fenômeno completamente distinto ao ser mãe daquele enfrentado pela mulher branca, em especial a mulher branca de elite, não é? A mulher negra era aquela que tinha acesso à rua, ao espaço supostamente público, não é? Frequentava a rua, ao passo que a mulher branca tinha uma vida, digamos, intradoméstica, não é? Mais ligada ao ambiente doméstico, e a rua era uma espécie de ambiente que a maculava, não é? Que maculava a sua honra. Então, diante dessa diferença, desses padrões distintos de moralidade aplicado às mulheres, né, a depender da sua origem, certamente também a condição de maternidade e a própria infância mudavam radicalmente. Então, obrigado, professor. Eu acho que a sua fala foi muito esclarecedora nesse ponto. Nós temos mais questões, acho que o pessoal está mandando questão, né, mas eu não vou perder o ensejo aqui, vou fazer também uma para o Tiago, em cima do que ele falou também, o que eu achei muito interessante. Ele começou abordando, né, eu acho que um antigo preconceito, né, de que talvez a Idade Média seja um período de obscurantismo religioso, não é? Da política ou de uma racionalidade política, não é? E, bom, acho que todo mundo que passar pela disciplina dele vai ter uma impressão completamente distinta disso e vai ver que a Idade Média era altamente política a despeito dessas impressões. E, aproveitando que nós temos, então, um medievalista aqui, eu queria que ele falasse um pouco para a gente, se for possível, sobre as estratégias ou os diferentes meios, não é? Talvez de justificação do poder adotados pela instituição que, digamos, mais o detinha neste contexto, que era a Igreja, não é? E em conexão com um problema filosófico básico do cristianismo, que acomete toda religião monoteísta, não é? Que é o que na sociologia da religião ficou conhecido como o problema da teodiceia, não é? Que dá título a um dos livros do Leibniz. E o problema da teodiceia não é outro senão o da justificação do mal no mundo, não é? Da justificação da desgraça no mundo, do sofrimento no mundo, da morte, da injustiça, da má distribuição da riqueza, ante a perfectibilidade divina, não é? Afinal, se Deus que botão? Tá, esse aqui? Beleza, obrigado. Então, obrigado, Augusto. Aliás, aproveitar para fazer um agradecimento especial ao Augusto aqui, que sem o qual nada disso funciona.
Bom, então, retomando a questão, não é? Como é que a igreja justificava, não é, o seu poder em associação ao problema da teodiceia, não é? Ou seja, o problema do mal ante a perfectibilidade divina, não é? E claro, não é? E tudo que veio de grandioso e de horroroso disso. Se possível, professor, obrigado. Só perguntas boas aqui. Bom, primeiro que falar da história da igreja, a gente está falando de uma instituição que tem 2000 anos, então a gente não consegue, pelo menos do meu ponto de vista, não consegue sintetizar esse pensamento único que vai se transformando, né, ao longo, desde as comunidades criptocristãs no Império Romano, que se passam depois por uma estrutura de uma estrutura eclesiástica a partir do século V e VI, e aí depois, especialmente a partir do século XII, que você tem uma codificação jurídica dessa igreja. Então, é complicado sintetizar todo esse movimento. Mas, acho que é interessante do ponto de vista de pensar a justificativa do poder em relação ao mal a partir do discurso cristão. Acho que talvez o exemplo que veio à minha cabeça, existem vários, mas o exemplo maior que vem à minha cabeça é a justificativa para as cruzadas. A partir do concílio do Papa Urbano II, que convocou o concílio de Clermont I, em 1095, para justamente justificar a empresa guerreira contra os habitantes de Jerusalém, muçulmanos, no caso, né? Então, desse ponto de vista, se cria um inimigo, se estrutura um inimigo, que, a depender do contexto, não era tão inimigo assim. Se a gente pensar as relações locais desses muçulmanos e cristãos, existiam divergências, obviamente, mas não era uma cisão como, por exemplo, o Henri Pirenne tentou defender em relação ao isolamento da Europa Ocidental com o Mediterrâneo. Então, se movimenta, se cria esse movimento. Obviamente que tudo não é só da parte da cabeça do Urbano II, não é só ele, é o mentor só disso, a gente tem outros autores também, e não é um movimento que se inicia ali em 1095, já vem de todo um debate que existe dentro da igreja a partir de meados do século XI, que vão culminar no Urbano II. A gente pensar o Gregório VII também no contexto das querelas das investiduras, que eu mencionei agora há pouco, e que vai se prolongar, né, a partir disso. Do ponto de vista, especificamente dentro desse tema, acho que as cruzadas podem, de certa forma, ou pelo menos a primeira, porque daí também tem as outras cruzadas, e aí também tem outros movimentos que vão envolver isso daí, outras justificativas, outras questões que se envolvidas, mas a primeira, ela vai se fundamentar dentro desse combate do inimigo externo. É aí que vai ter uma apropriação cristã do conceito de guerra justa, que existe dentro do Islã, como jihad, mas a ideia desenvolvida pelo cristianismo, pelos teólogos cristãos, que vai fundamentar você poder assassinar um muçulmano sem ter culpa, sem perder o seu lugar no céu, surge nesse contexto e possibilita, obviamente, aí todo tipo de violência, não só física, mas também em outros níveis. Legal. Obrigado, Tiago. Segundo o Manuel, nós temos questões aqui na plateia já. Eu pergunto se alguém, então, queria... já temos ali, o colega vai fazer uma questão. Fica à vontade, meu querido. Tá. Lúcio, isso. Estou longe, não estou conseguindo. Não, tranquilo. Parabéns pela mesa, viu? Todo mundo que está aí, pelo que vocês estão falando também. Eu tenho duas perguntas para a Ana e uma para o Cristiano. Para a Ana, assim, eu fui aluno dela desde 2012 e eu sei que você, né, veio de outra região e tudo. Eu sei que várias alunas suas fizeram pesquisas sobre mulheres aqui, né, no estado de Goiás e tal. E um dos trabalhos que eu conheci mais de perto foi o da Neide, né, que é um trabalho bem forte, né? Relatos de amor, é uma pergunta, né, irônica e tal. Aí queria te perguntar, assim, o que você viu, assim, em relação... Se tiver uma coisa específica que você acha que tem
que tem em Goiás em relação não só a um feminismo que pode ser positivo, né, no sentido mais assim, potencial, e negativo também. O que você achou que é né, na nossa região de Goiás, é um desafio maior, talvez, do que em outros lugares, né? Então, seria uma pergunta de específico mesmo, assim, não o que é geral, mas o que é específico. E para o Cristiano, o que você vem vendo, né, você que eu sei que também pesquisa a historiografia de Goiás toda, aí, desde o século XVIII, né? Que você vem vendo de algo contra-hegemônico no sentido político na historiografia, né? Sobre qualquer tema, pode ser lideranças políticas ou interpretações sobre bandeirantismo, que geralmente é capenga, né? Muito assim, tradicional, etc. Então, o que você acha que é uma força historiográfica contra-hegemônica, essa historiografia mais tradicional, e que tem essa força política? Então, seria isso. Bom, obrigado, Lúcio. A professora Ana aqui solicitou, ou passou gentilmente a palavra ao professor Cristiano para começar respondendo essa rodada. Beleza, valeu, obrigado, Ana. Bom, Lúcio, eu estou numa fase em que eu estou tentando enxergar a dimensão positiva das pessoas e das instituições, né? Ou seja, estou tentando me tornar uma pessoa melhor, né? Então, a primeira coisa, Lúcio, eu acho que assim, eu acho que nós temos um problema sério em termos da historiografia tradicional, da historiografia goiana tradicional, né? Nós temos um discurso que ainda vigora nas escolas, por mais que um monte de pesquisadores aqui do programa de pós-graduação em História, então nós estamos falando de centenas de trabalhos sobre história de Goiás. Eu digo centenas porque bom, você pode falar, não, tem trabalhos ruins, mas tem trabalhos de excelência aqui, que abordam inúmeros aspectos da história de Goiás. Por mais que nós produzamos, ainda vigora no que eu vou chamar então de uma memória histórica local, alguns pilares, alguns marcos memoriais que são difíceis de romper, tá? O Bandeirante, você acabou de citar, é um deles, tá? Ele é um marco fundador, né? E um monte de gente está produzindo coisa nova, coisa diferente, coisa muito legal. Eu ontem assisti a palestra da professora do Rio Grande do Sul, em que ela falava, olha, os alunos, eles já saíram, já não tem mais aquela ideia do descobrimento, Pedro Álvares Cabral, tá? Eles conseguem sair dessa ideia, mas eles ainda não conseguem reposicionar, ou seja, colocar algo no lugar, não é? Então, mas o que ela descreveu foi algo muito positivo, que foi o deslocamento. Esse mesmo deslocamento nós ainda estamos por fazer aqui em Goiás, não é? Essa memória histórica é muito difícil de ser superada, não é? Eu gostaria muito, por exemplo, de falar que o IHGG, o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, é um instituto inovador em termos de pesquisa, mas ele não é. Pela sua própria origem, sua própria fundação, sua própria composição, ele é efetivamente conservador, não é? Existem alguns arroubos de inovação, alguns respiros nessa instituição, que é importante, não é? Mas eles ainda são poucos, não é? Existem algumas tentativas, né? Alguns colegas que são sócios do IHGG são historiadores ativos e politicamente engajados. Eu posso citar aqui a professora Heloísa Capel, o professor Eliezer Cardoso, que têm visões que são completamente opostas a essa do Bandeirante, da mistificação das figuras, né? Mas
creio eu, já falei isso em sala de aula e falo isso, já defendi isso em texto a ser publicado no IHGB, no IHGG, inclusive. Não é? Existem sinais de mudança. E, Lúcio, eu vou dizer para você qual é o maior sinal de mudança que eu acho que existe. Foi em 2014, 2016, quando a molecada pegou um monte de pneu, colocou embaixo da estátua do Bandeirante e meteu fogo. Quando meteram tinta tinta, ovo, fizeram a arruaça naquele Bandeirante. Aquilo, para mim, foi um sinal fantástico de mudança. Porque ele revela, ele indica um desejo, uma necessidade de reformular a identidade, não é, histórica regional. Ou seja, ali as pessoas não estavam querendo queimar o Bandeirante. Ali eles estavam reivindicando uma identidade que é diferente daquela que está lá naquela estátua terrível. Lá naquela estátua que também, naquela outra estátuazinha tão medíocre, aquela estátua equestre do Pedro Ludovico Teixeira, que constroem imagens que são muito ruins, né? A imagem do grande homem que vem e faz história, né? Me parece que, por exemplo, do lado da estátua equestre, aquele monumento do Cirão Franco, monumento a todos nós, ele é essa mudança, né? Ele representa essa mudança, né? Quer dizer, o que é a identidade, né? A nossa identidade regional, a nossa identidade coletiva, né? O que é que nós queremos, não é só o que nós fomos, é o que nós queremos. Quando você tem que se colocar de frente ao espelho daquele monumento do Cirão Franco, você está projetando não o que você é, o que você foi, mas o que você também almeja. Então eu acho que existe aqui um movimento para além da universidade, mas evidentemente tudo isso que eu estou dizendo só ocorreu porque nós estamos falando aqui de centenas e centenas de professores de história que nós formamos. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida alguma disso. São colegas seus que estavam em sala de aula há 10, há 20, há 30 anos, que foram formados aqui, nessa universidade, e que conseguiram fazer esse movimento reivindicatório. Mas levou tempo, e leva tempo. Nas democracias, principalmente nas democracias novas, como é a nossa, esse tipo de mudança leva tempo. Por isso é que é preciso defender a democracia o tempo inteiro, né? Porque ela nos garante a possibilidade de ouvir as reivindicações por mudança na nossa perspectiva sobre o que nós queremos para o futuro, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem muita coisa acontecendo, só que ela é lenta. Não há como apressar, esse caso é muito difícil. Mas eu creio que vocês, alunos, têm um papel fundamental nessa mudança, não é? É muito mais do que do que os colegas que estão na mesa, são vocês que são responsáveis, e eu digo responsáveis, né, por essa mudança, não é? É isso. Bom, obrigado, Cristiano. Nós temos mais perguntas aqui na plateia. Quem se habilita? Gabriel. Oi? Desculpa, gente. Meu Deus, eu estava esquecendo aqui da Ana antes disso. Ana, por favor. Rapidamente, assim, quando eu cheguei aqui, eu ouvi reiteradamente que não tinha história de gênero para ser feita, não tinha documentação, não tinha como fazer história das mulheres em Goiás, não tinha como fazer história das sexualidades. Eu ouvi isso reiteradamente, tá? Não tinha nada que se fazer. E eu gosto de citar uma frase da professora Maria Rosa Cavalcante, lá da PUC, que ela diz assim: as mulheres estão pulando das caixas de documentos.
ela, quando ela pesquisa na PUC, ela é uma das pioneiras a pesquisar isso. E aí eu fundei o grupo de pesquisa, e a gente começa a ter o pessoal de iniciação científica, e a gente vai para as fontes. Como assim não existem mulheres? E como assim não existem feminismos? E como assim não existem questões? E as questões foram sendo trazidas por vocês. Todas as questões de pesquisa são questões que as discentes e os docentes trazem para mim. Então, ao longo desses alguns anos que eu estou aqui na UFG, né? Eu acho que já tem desde 2009 que eu estou aqui, então já tem um tempinho, a gente foi desenvolvendo uma série de discussões. A Neide, por exemplo, ela vai achar em Anápolis, né? Ela vai achar na comarca, diversos casos que a gente chama de casos de homicídio, porque a gente não pode chamar de feminicídio, uma vez que seria um anacronismo, mas são casos onde as mulheres morrem porque são mulheres, porque terminaram um relacionamento, porque se recusaram a se relacionar com homens, né? E aí, por isso que ela bota o nome de relatos de amor, porque os homens sempre alegam que estão tomados por uma paixão intensa, por um amor intenso, e por isso cometeram o crime. Então, rapidamente, assim, eu acho que... E aí, citando quais seriam as dificuldades, eu citaria uma frase que virou um livro da Nancy Fraser, que está traduzido, né, que é o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Que, quando eu cheguei aqui, parecia um pouco isso, que o velho estava morrendo, as pessoas faziam perguntas, elas queriam saber, e o novo não pode nascer. Não pode, vírgula, já nasceu, vírgula, já está aí, vírgula, e uma dos produtos possíveis são as teses que falam de Goiás, que falam dos feminismos práticos em Goiás, dos feminismos possíveis em Goiás, das atuações de mulheres que nós temos, né, esse crescimento, que é, por exemplo, no capítulo de Relações de Gênero do programa de pós-graduação, eu e o professor Rogério pudemos desenvolver e mostrar esse crescimento, não só de teses e dissertações orientadas por mim, mas de teses e orientações orientadas por todo o corpo docente. Porque todo o corpo docente também se mobiliza para abarcar novas questões, novos objetos, novos questionamentos, novas fontes, que eu acho que é fantástico. E que também tem um livro que está lá fora, né, para quem quiser, o História das Mulheres, Relações de Gênero e Sexualidades em Goiás, que foi lançado esse ano, com 25 autores e 21 autores e 25 capítulos, mostrando como que a gente não tem história em Goiás de mulheres, relações de gênero e sexualidade, só. Tá? Isso porque faltou e muita gente. Então, nós temos, foi uma questão de ir juntando, agregando e falando e conversando com as pessoas. Tá? Bom, obrigado, Ana. Então, tínhamos mais questões aí na plateia. Quem é? Gabriel? Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Ana. No começo da sua fala, Ana, você citou o René Rémond por uma nova história política, né? E uma das categorias que o René Rémond destaca, né, numa nova história política, é a categoria, o texto vem como os intelectuais, né? Então já exclui todas as intelectuais. Então, me parece que sempre a história intelectual está muito ligada ao masculino, e nós temos visto agora um movimento de alargamento dessa percepção de intelectual para pensar o tal do pensamento social brasileiro, né? E é uma pergunta, mas mais uma colocação para ver a sua percepção sobre essa situação. Eu tenho visto que, mesmo com esse alargamento de pensamento social brasileiro, isso tem abarcado de Racionais MC a Gilberto Freire, mais uma vez há um silenciamento muito grande das mulheres nesse pensamento, nessa amplitude que ganha, mas a gente não vê o destaque, né, das mulheres dentro do pensamento social brasileiro, né? E aí me recordo agora de cabeça uma mulher que está com mais de 90 anos, que é a professora Maria Conceição Tavares, por exemplo. Uma mulher que talvez seja a única
da geração dela ainda viva, né, e que tem uma obra super extensa na economia, formou todos esses economistas aí que passaram pelos governos recentes, e a gente vê até hoje um silenciamento muito grande, né, do feminino no pensamento social brasileiro, e até aquela divisão clássica, né, e tem sempre o recorte do artigo de gênero, né, os fundadores do Brasil, né. Então, eu queria te perguntar, e que você fizesse um apontamento sobre isso, da mulher no pensamento social brasileiro. E, bem, eu já te respondo dizendo o seguinte, aí, esse alargamento ele é importantíssimo, porque eu acho que, primeiro, a gente vai trazendo aliados e aliadas ao nosso entorno. Tem gente muito disposta eu sempre falo isso, tem gente muito disposta a abarcar e a trazer. Eu, quando leio René Raymond, ou qualquer autor que bota tudo no masculino, eu vou botando sistematicamente tudo no feminino, e vou pensando linguisticamente, discursivamente, onde que estão as mulheres. Não consigo entender uma história em que metade da população que deveria estar existindo, ela não está existindo. E aí eu posso ir para as questões das orientações sexuais, aí eu posso ir para as outras questões, mas eu vou ficar só nas questões das figuras ditas mulheres, nas figuras ditas homens, né, caracteristicamente naquele momento histórico. Então, cadê a fala delas? Se você tem uma mesa e não tem mulheres feministas, porque não adianta só ter mulheres, mas mulheres que estejam pensando em outras mulheres, na verdade, você não tem uma mesa que tenha um diálogo amplo, plural, que tenha um respeito à ideia de diversidade, pluralidade de pensamentos. Então, começa por aí. Então, aqui na nossa pós-graduação, só citando 2 trabalhos, a Débora Maia defendeu uma dissertação orientada por mim, falando sobre as intelectuais da Academia Feminina de Letras de Goiás, e que começou porque elas não eram aceitas na Academia Brasileira de Letras. Não podia ter homens na Academia Brasileira Goiana de Letras, nem na Academia Brasileira de Letras. Aí elas fundaram uma academia, a Academia Feminina de Letras. Obviamente, são mulheres burguesas, são mulheres brancas, tiveram apoio de homens brancos, e, obviamente, tem toda uma questão de classe aí. Mas vocês não têm uma ruptura? Não tem um ato de protagonismo? Não tem uma questão de, espera aí, se a gente não tem um espaço, a gente cria um espaço? E aí, essa minha pesquisadora veio, trouxe a questão para mim, e eu abracei a questão. Então, temos uma pesquisa feita, aqui uma dissertação, que tem várias questões que podem se desdobrar a partir disso, e que trazem autoras que são autoras goianas. Nós temos trabalhos da professora Capel falando também de autoras goianas, trabalhos de história regional, porque eu estou tentando localizar em Goiás, né? A Thalita, que agora está no doutorado, a Thalita Michele, também fez uma dissertação pensando em autoras goianas, a literatura goiana. Então, ela pensou na Maria Fleury, e aí ela faz uma análise de obras da Maria Fleury. A Daniele, que agora também está no doutorado, ela tenta trabalhar um jornal que foi escrito por mulheres, editado por mulheres aqui em Goiás. Ana, mas são mulheres da burguesia. Mas foi feito, foi editado, teve dificuldade, inclusive. Algumas pessoas não queriam ler o jornal. A gente vai jogar fora tudo, a iniciativa, o crédito. Vamos ver o que está sendo dito ali dentro. Vamos ver até que ponto se articula ou não com o feminismo, de que maneira e de que forma ela pega os discursos de época e usa eles ou não. Então, quando a gente faz isso, a gente está fazendo também o alargamento da ideia de intelectualidade, de participação das mulheres na vida pública. Porque a gente está pensando nelas na imprensa, na circulação de ideias, na circulação de formas de existir, né, naquilo que o Ulisses chamou tão belamente de infraestrutura sociocultural da vida pública e política. Então, assim, eu acho muito importante, né, respondendo à tua pergunta, e acho que a gente poderia ficar aqui conversando sobre vários outros aspectos. Porque o Raymond, assim como vários outros autores, eles falam no masculino. Porque homens falam para homens.
já passou da hora da gente começar a falar no feminino, né? Já passou da hora da gente começar a falar para todas as pessoas. E o todas está no feminino. Mas são todas as pessoas que existem no mundo. E aí a gente tem uma dificuldade quando a gente vai flexionar esses pronomes, porque vem todo mundo da gramática e fala, não, mas o homem é universal. Eu falei, vírgula. Para você que é homem. Eu não me sinto contemplada quando você fala o homem é universal. O historiador. Né? O historiador e a historiadora, eu acho que fica muito mais inclusivo, não no sentido raso da ideia de inclusão, mas no sentido de legitimar o trabalho e o ofício que eu desenvolvo. Eu sou historiadora. Né? E eu acho que todas que estamos aqui somos. Né? Obrigada. Gente, nós vamos fazer agora uma última rodada. Eu vi que tem gente levantando a mão ali. É Isadora? Ah, Isadora. Eu te conheci até sem óculos, Isadora. Pode fazer a pergunta aí. Depois eu passo... Logo depois, como vamos fazer um bloco, um último bloco, quem quiser fazer pergunta, então, gente, já levanta a mão aí, porque logo depois o Manuel também aqui já levantou, vai fazer uma questão para a mesa. Então, Isadora, por favor. Boa noite, gente. Eu não ia fazer pergunta nessa mesa, eu juro. Falei, não, agora vou, né, eu só vou ouvir. Mas não deu. É porque eu achei a fala do professor Cristiano muito interessante. E aí, se a gente entrou nessa questão do bandeirante, que é uma coisa assim que, pessoalmente, me traz muitas questões há muito tempo, mas eu queria saber como a gente, enquanto historiador, pesquisador, professor, assim, qual seria o nosso papel e a nossa limitação, portanto, ao pensar essas questões das estátuas. Porque, por exemplo, se elas são derrubadas por multidões furiosas, como aconteceu em 2020, não houve uma reunião de historiadores, de gente da didática que falou, vamos pensar, decidir o que a gente vai fazer com isso? Não, foram milhares de pessoas que colocaram aquelas estátuas de mercadores de escravos debaixo do rio. Aí mobiliza, porque tem esse tipo de gente. Tem gente que é defensor de vidraça, tem gente que é defensor de estátua. Então, mobiliza, isso aí vai acabar com a história, não. E não percebe, né, que ali também é uma história sendo feita. Então, eu queria saber mais ou menos qual seria esse nosso papel e como a gente poderia pensar isso de maneira que reconheça que essas coisas estão acontecendo e tem muita gente falando que esses símbolos não servem mais. E como que a gente consegue, então, falar, assim, analisar essa realidade, mas entendendo, né, nosso papel, que não é decisivo nesse processo, eu acho. E eu falei disso na sala, na primeira conferência que eu toquei no assunto, e a professora falou, realmente, eu acho que esses símbolos não são legais, mas eu sou uma pacifista. Mas eu, particularmente, acho que esse tipo de coisa só na base da força, e uma força popular, né, de movimento, porque a gente vai chegar num caiado, e aí a gente vai pedir para ele, por favor, para a gente tirar esses símbolos do herói, do Pedro Ludovico, porque a gente quer outra coisa. Vamos colocar os secundaristas que fecharam a Goiás, que deram um pau no Marconi? Não, né? Então, assim, tem coisas que fogem do nosso controle e que são populares. E aí eu queria saber isso. Obrigada. Bom, o Manuel vai fazer uma questão também. O Manuel está conosco aqui na mesa. E aí, depois da questão do Manuel, então, a gente encerra as questões, tá bem? Beleza. Vou aproveitar a pergunta da minha colega, que também pesquisa ensino de história, e aproximar essa mesa que já está muito próxima, mas queria fazer uma pergunta sobre ensino de história especificamente. Eu trabalho com educação inclusiva e eu acho que talvez essa pergunta caiba para os 3 professores convidados.
de medieval, de Brasil, de Goiás, de teoria. Como eu disse, eu trabalho com educação inclusiva e eu acho que uma das reflexões que o professor Arraes propôs, né, é de pensarmos quem somos nós. A pessoa com deficiência pensa muito isso. Quem é ela e se ela faz parte dessa nossa sociedade, que em muitos momentos marginaliza esses corpos ou os inviabiliza, né? Não os enxerga. Eu queria perguntar para os professores, porque eu acho que uma das maneiras de fazer com que essas pessoas se enxerguem como parte da nossa sociedade, como cidadãos, como seres políticos, que fazem política e que podem começar a participar da política institucional, enfim, se apropriar dos debates. Eu queria perguntar para os professores se, dentro de sala de aula, como, dentro das trajetórias de vocês, eu posso encontrar material para trabalhar com todos os estudantes figuras políticas que fogem dessa visão patriarcal, porque eu acho que essa história do bandeirante está quase um fantasma. Em todas as mesas ele está aparecendo. Mas as figuras políticas masculinas, mestiças ou brancas, elitizadas, aparecem muito na história política. Então, eu queria saber aonde que eu posso encontrar material de outras figuras políticas para trabalhar e como trabalhar com esses alunos, para que os alunos com deficiência e outros estudantes possam se sentir parte da política. Bom, pergunto se algum dos colegas querem começar. Quem começa? Não, eu sou mediador, não começo nada, não. Tiago, pronto. Tiago. Olha, em relação à pessoa com deficiência especificamente, eu não sei responder. Não tenho gabarito para isso. Inclusive, até a reflexão agora é uma falha na minha formação, que eu não tenho didática ou recursos para pensar esse tipo de problema ou questão. Quando eu estou ministrando uma aula, eu penso no aluno, penso na perspectiva do aluno, mas eu nunca pensei, por exemplo, que ao preparar um slide eu tenho que, de alguma forma, torná-lo acessível para alguém que não consiga enxergar, ou outro tipo de coisa. É uma questão que me tocou agora e que me faz refletir sobre a minha própria profissão também. Mas, então, eu não teria capacidade de responder isso especificamente. Em questão de pensar outras figuras políticas, no caso especificamente da história medieval, a gente tem uma dificuldade que é a restrição dos documentos, né? Os documentos da Idade Média geralmente partem de um local social muito específico, que é um local social da elite, que é composta majoritariamente por homens. Então a gente tem algumas dificuldades aí para se pensar, por exemplo, para além de um rei, para além de um conde, para além de um príncipe. Mas existem possibilidades, especialmente na questão do estudo de gênero, que há figuras de poder também, especialmente se a gente pensar as linhagens das imperatrizes bizantinas, a Teodora, esposa de Justiniano, Irene, que participou da controvérsia iconoclasta, entre outras personagens, que é possível pensar outras figuras para além do padrão masculino que se construiu dentro da história. Mas, de certa forma, ou posso pensar, por exemplo, Matilde de Canossa, também na controvérsia das investiduras, na querela das investiduras. As pessoas vão pensar que eu sou especialista em querela das investiduras, eu não sou. Mas também tem Matilde de Canossa,
Tem a Duoda, que escreveu um manual, só para vocês terem uma ideia, o primeiro espelho de príncipe é considerado, o speculum, né, de príncipe, é considerado o do Godofredo de Viterbo, que foi escrito no século XII. A Duoda já escreveu um espelho de príncipe no século IX, entre os anos 830. É que ele não era nomeado como tal. Então, a historiografia pensa a partir do Godofredo de Viterbo, no século XII, e esquece que a Duoda já tinha escrito um livro sobre governar, né? Sobre como se portar dentro da corte, o que o poder deveria ser exercido e tudo mais. Então, há possibilidade, sim, mas, dentro do contexto da história medieval, há, obviamente, a limitação da documentação e prestar atenção nisso. Aí são escolhas que devem se fazer. Por exemplo, eu posso pensar, como eu falei, as imperatrizes bizantinas, mas não necessariamente elas são de uma mesma linhagem, elas são no mesmo contexto. Eu posso pensar, por exemplo, sociologicamente, como eu falei, por exemplo, a Teodora no século VI, a Irene no século IX, mas não necessariamente há uma ligação entre elas, mas pensando como figuras de poder no contexto do Império Bizantino é possível, por exemplo. Legal, muito obrigado, Tiago. Quem se habilita agora? Ana? Gente, complementando uma coisa que o Gabriel citou, Racionais, né? Racionais é homem. Então, assim, por que você não citou Simone Simaria, Maier Maraíza, Marília Mendonça, Fanier, MC Luzi, Luísa Sonsa, Glória Groover, Anitta, Ludmilla, Pablo Vittar, Gabi Amarantos? Foi só o que veio na minha cabeça, tá? Isso foi só de cabeça. Se a gente sentar, porque quando a gente vai falar de música, é o Racionais, a Faniel e a MC Luzi têm funks maravilhosos. Ludmilla também. Eu sei, é o pensamento social, mas são músicas sociais. Tem um funk dela, que é o Respeito à Mãe, que é maravilhoso, da MC Luzi e da Faniel. Entendeu? Que, inclusive, outros dias são patrocinadas pela Condzilla, que é uma grande produtora. E onde é que ficam essas mulheres? Até na música, a gente vai... eu vou falar na música, mas agora eu vou falar de música de mulheres. Então, a gente ainda continua no quartinho do anexo. Então, eu estou tirando a gente da condição do quartinho do anexo. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente pode falar de vários lugares. Tem uma figura clássica que os Estados Unidos adoram usar, que é a Helen Keller, que é uma figura que nasceu, ela é surda, ela é muda, e ela é um ícone nos Estados Unidos, porque ela acaba escrevendo, ela se torna professora, né? Ela até é uma personagem que foi até transformada em filme. Tem um filme bem antigo da Helen Keller, que a gente pode usar, é uma mulher, né? E tem uma história, ela nasce, ela é rejeitada, tarará. Mas você pode usar, eu gosto muito de usar audiovisual. O audiovisual é um recurso que nós assimilamos demais. Nós somos geração audiovisual. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na série The L Word, primeira série lésbica passada e feita por mulheres lésbicas, e que tinha uma personagem que era surda, que é, inclusive, amante de uma outra personagem que dá um mó chabu, não mó problema, já dando spoiler. Tá? E que ela, inclusive, também é uma atriz surda que faz um monte de filmes, né, em que aparece ela, né, surda. Falando em atrizes surdas, The Walking Dead também tem. Nas séries mais... Quem assistiu até o final, quem resistiu até as últimas temporadas, sabe que entrou uma pessoa que é surda e que a atriz é surda. Entendeu? Então, pensando num tipo de... Quando você falou de deficiências, eu imaginei que você estivesse falando das deficiências físicas, mas também a gente tem outras, né? Porque tem a questão do extraordinário, que é livro e é filme. A gente pode indicar para ser lido. A gente tem um livro brasileiro que chama-se Mães Raras, que são mães de crianças que têm vários espectros do autismo e de outras questões, de paralisia, de questões cognitivas. Esse livro Mães Raras, você acha, se não me engano, no Evoé Café, estava vendendo. Nós temos o Maternidades Plurais, que eu lancei junto com a Vanessa. Dentro do Maternidades Plurais, os relatos de mamães na pandemia, nós temos relatos de mães
que convivem com crianças com espectro autista e são casadas. Eu me lembro de um que ela é casada com o marido dela é autista, né? E ela tem uma das filhas com espectro autista, a outra não. E como é que é viver isso no momento do confinamento? Então, ela está descrevendo a casa dela, é um relato, e é um relato bastante forte. Ela descrevendo, ela é neurotípica, e ela descrevendo como é que ela, com a neurotípica, convivendo com as atipias das crianças, a aula remota, a aula online. Eu acho que, a partir desses relatos, a gente desperta para isso que o Tiago respondeu. Eu não sei te responder. Eu ainda não achei na história. Eu não observei isso. Eu sou cria, me falaram, né, já citaram, eu sou carioca. Se o X ainda não denunciou, né? Já denunciou bem claramente, né? O X que termina. Então, assim, eu estudei no Colégio Pedro II, e no Colégio Pedro II a gente estuda com todas as pessoas. Todas as pessoas. Então, se você tem uma pessoa com baixa acuidade visual, a prova tem que ser feita ou em braille, ou ela ampliada, dependendo da necessidade de acuidade visual que a pessoa tenha. Depois eu fui professora do Pedro II, contratada, então eu já tive prova minha desse tamanho, A3, que é uma maneira, né, da discente poder fazer a prova, porque ela tinha baixa acuidade visual, mas ela tinha ainda alguma, né, ela visualizava. E provas minhas que foram transcritas para braille e depois retranscritas para eu poder corrigir. O que é todo um trabalho de uma infraestrutura numa escola pública, federal, que está na Constituição, de qualidade. Ou seja, é possível, no Brasil, que isso exista. Né? O aluno com deficiência auditiva, a gente tinha todo um outro trabalho que era feito para que a aula pudesse acontecer, porque, às vezes, o aluno, a gente acha que é só botar a legenda, e não é. O aluno que nasceu surdo, ele tem dificuldade no entendimento do português. Então, mesmo que a gente coloque a legenda do YouTube, a gente precisa também do transcritor. E a gente tem esse problema aqui na universidade, que é ter um intérprete. Para a nossa mesa, por exemplo, hoje deveria ter um intérprete, ele deveria estar aparecendo no YouTube, mas a gente sabe da dificuldade que é achar um intérprete, achar uma pessoa disponível, conseguir reservar, até a pessoa que é formada nisso. Então, são todas essas questões que você trouxe que são fundamentais, porque quando a gente vai falar de pluralidade e de diversidade, a gente também tem que pensar nesses corpos, como eu falei, a gente não existe fora dos corpos. E que corpos são esses que estão no ensino? E se, de alguma maneira, a gente está querendo fazer um ensino inclusivo excludente. Né? Então, ou o ensino é inclusivo, ou não é ensino. Muito bem, muito obrigado, Ana. Cristiano, você quer falar alguma coisa a respeito? Quero. Bom, vamos lá. Duas coisas. Primeira pergunta, agora eu não me recordo, não foi do Manuel, não, foi de um outro colega aí, eu não me recordo o nome, desculpe. Não, foi da Isabela? Isadora, desculpa, Isadora. Você fazendo a pergunta, me lembrei de um livro relativamente antigo, da François Chouai, Alegoria do Patrimônio. É um livro interessantíssimo para trabalhar a ideia dos monumentos. Né? Ela conceitua o monumento como uma representação de um processo de negociação que a sociedade faz com o seu passado. Né? O monumento representa, então, digamos assim, pactos que a sociedade faz com o seu passado. Né? Em determinado momento, então, a sociedade goiana realizou determinados pactos para eleger o Bandeirante como um ícone. Né? A Avenida Anhanguera, Praça do Bandeirante, Estátua do Bandeirante, quer dizer, todas essas representações que estão no tecido urbano, e, nesse sentido, foi muito mais do que uma imposição do Pedro Ludovico. Existe aqui também
É claro que sim, mas existe também uma espécie de uma negociação que as próprias elites, os próprios grupos sociais em Goiás fizeram e que elegeram esses monumentos. Mas isso foi na década de 30. Né? Agora, os pactos podem mudar, eles mudam. Esses processos de negociação são cambiáveis. E por que são cambiáveis? Porque a sociedade muda. Porque nós mudamos. Então, creio que um amplo movimento para efetivamente retirá-lo de lá, colocar o outro, isso aí é uma discussão que nós, como sociedade, temos que fazer. E como grupos mesmo, como grupos que reivindicamos uma identidade alternativa, uma representação alternativa do que somos nós. Não é? Se nós olharmos no tecido urbano, nós temos, para além desse monumento do Cirão Franco, nós temos um pouco adiante, na entrada da praça do Bosque dos Buritis, um monumento Tortura Nunca Mais, não é? Dedicado às vítimas das torturas aqui em Goiás na época da ditadura. Não é? Ela está deslocada do centro, mas ali foi feito por um movimento reivindicatório. Não é? Agora, o que é que nós estamos esperando para produzir um forte e organizado movimento reivindicatório para contestar essa imagem, esse monumento? Não é? Ou para exigir que ao seu lado ou acima dele, se não quiserem retirar, mas isso é um processo de negociação, que se erija uma outra estátua. Uma estátua não do grande líder, mas uma estátua sobre nós, uma estátua que represente a nós. Que estátua será essa? Eu não faço a mínima ideia. Eu não consigo te dar resposta a isso. Eu tenho muitas perguntas, eu tenho muito poucas respostas, sabe? Mas eu acho que todo tipo de pressão é válido. Eu brinco com os meninos do noturno, né? Falo assim, olha, a biblioteca não está aberta, façam coquetéis Molotov e comecem a jogar na reitoria. Eles vão brigar, vão encher a paciência, mas rapidamente a biblioteca abre. Não tem funcionário à noite, façam piquete, fechem a reitoria. 3 dias lá, fechando, a Angelita vai brigar, vai xingar vocês, vai ameaçar prender, mas ela vai resolver. Basta que nós nos organizemos. Porque é isso, história é isso. História não é passado. História é o que nós queremos. É o lugar do utópico. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que caminhar. E, veja, não somos... você fala, bom, isso não são os professores que fazem. Mas nós temos participação. Eu, Ulisses, Ana, os professores que vieram antes de nós, todos eles formaram gerações e gerações aqui de colegas que estão lá ajudando vocês a pensarem diferente. Alisson, que estava aqui ontem. Alisson, que estava aqui. Meu colega. Está lá no CEPAI formando e falando exatamente o que eu estou dizendo aqui. Não é? Então, eu acho que esse é o ponto. Né? Não tem uma direção para te dar. Né? Eu tenho perguntas. Sobre educação inclusiva, o Manuel você falou isso, eu saí daqui correndo ali, peguei ali um livro, que um livro que eu escrevi nos livros de 2006, eu acho, é sobre história do Distrito Federal, uma experiência que eu fiz na CIPION de escrever livro, eu, o professor Eliezer, e uma das experiências foi de colocar uma menina, hoje em dia já uma adulta, para fazer desenhos pro livro. Não é para não ficar essa coisa de desenho de editora, nós resolvemos colocar desenhos da menina. E um dos desenhos que eu pedi, eu falei assim, Ana Júlia, faz um desenho aí. Eu tinha uma parte que eu queria falar que um mundo que é feito de diferenças, né? Mais do que pessoas iguais, nós somos diferentes e é isso que é a sociedade. Eu falei, Ana Júlia, pega aí, faz um desenho aí com um monte de gente diferente, um monte de criança diferente. Aí eu falei, como assim? Não, gente diferente, todo jeito, tudo de que você imaginou. E ela fez esse desenho aqui, deixa eu ver se consigo colocar ele. Aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. Aí. Pronto. Aí.
é esse. Não é? Quer dizer, por que eu quis mostrar isso? Porque, assim, as crianças, a percepção da diferença, o preconceito, ele é socialmente construído. A percepção da diferença, não. Mas as crianças entendem, eu sou diferente de você. Isso é um processo que, inclusive, a pedagogia pode explicar isso muito melhor do que eu. Mas a percepção da diferença não é a mesma coisa que os processos de discriminação. Não é? E nós, eu concordo com o Tiago, nós ainda temos dificuldades para lidar com isso, nós como professores, em razão da nossa própria formação. Mas é algo que todos nós, professores, queremos aprender e queremos lidar com isso. Nós já temos inúmeras experiências dentro da Faculdade de História de recepção de discentes com um conjunto de problemas, com um conjunto de dificuldades, e até onde eu sei, o corpo docente da Faculdade de História foi sempre muito receptivo e muito compreensivo em relação a essas dificuldades. O que nos falta, efetivamente, como a Ana Carolina acabou de dizer, nos falta estrutura. Porque, evidentemente, nós temos um problema, por exemplo, de tradução. Existem aspectos da nossa formação que, por mais que nós tenhamos interesse em superar, é muito difícil para nós. Libras, não é? Que vocês, na graduação, têm, eu, Ana, Tiago, Ulisses, não tivemos na graduação. Mas isso é uma base mínima. Mas é a base mínima que nos faz nos deslocar do lugar em que nós estamos. Então, esse é uma primeira questão que eu queria colocar. Em segundo lugar, Manuel, eu acho que também essa é uma preocupação minha, uma preocupação do corpo docente da Faculdade de História, mas ela também vem, eu quero dizer que ela também tem que vir carregado de uma ideia que não pode ser uma pressão, não pode ser uma pressão maluca que nós temos que dar conta de tudo, não é? Porque senão nós, professores, vamos todos nós, antes de entrar em sala de aula, ou ter que tomar o nosso antidepressivo, ou ter que começar a vir com a garrafinha para poder sustentar o nosso vício no álcool. No sentido de que nós temos que lidar com tudo. Nós temos que saber língua de sinais, nós temos que identificar um aluno que está passando por um problema emocional, um aluno que está sofrendo assédio. Nós temos que identificar nós temos que ver alunos que estão passando por dificuldade econômica. Quer dizer, existe um conjunto de pressões que estão a todo momento agindo dentro da sala de aula, e eu não digo na graduação, eu digo na sala de aula lá, Manuel, quando você está lá na sua sala. Lá na sala de aula, esse conjunto de pressões é imensamente maior. E nós, professores, temos que, às vezes, colocar um freio no nosso engajamento emocional para não ficarmos loucos. Eu posso contar de experiências aqui malucas que eu já tive quando eu dava aula para ensino para crianças de 8 anos, para adultos de 16, à noite, de manhã, na periferia de Goiânia, alunos com sérios problemas de drogas, alunos que vinham com marcas de bituca de cigarro no braço, cujo pai pega e apaga uma criança de 9 anos de idade. Então, como é que o professor vai lidar com tudo isso? Não é? Eu acho que a gente tem que também ter um pouco de calma nesse sentido, saber até onde nós podemos ir sob pena de nós emocionalmente ficarmos doentes. Não sei se eu também te respondi mais essa. Como eu disse, eu só tenho dúvidas, Manuel. Só dúvidas, tá bom? É isso, obrigado. Muito obrigado, Cristiano. Bom, gente, o tempo já avançou bastante. A conversa está muito boa. Acho que a partir dessas últimas falas aí, a gente podia reabrir para novas questões, mas a gente precisa mesmo encerrar.
Eu queria mais uma vez agradecer todo mundo que ficou aqui até essa hora, que fez questões, o pessoal que está no YouTube. Muito obrigado ao Augusto, que está aqui conosco também, possibilitando que tudo funcione, a comissão organizadora. Parabenizo mais uma vez aos alunos, às alunas, a todos envolvidos na organização da semana. E, então, encerro essa mesa, que foi uma experiência muito legal participar dela hoje. Então, muito obrigado. Eu já passo a palavra para o Manuel, que vai fazer uns sorteios aqui para os últimos resistentes aqui, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Gente, só ressaltar o convite para amanhã. Amanhã a gente vai ter a conferência de abertura com a Andréia Slemian, falando sobre as mulheres nas independências, às 8h30. Tá bom? Vamos para o sorteio.